Olá, hoje é a nossa primeira conversa do programa Beleza 360. A gente vai falar sobre envelhecimento. Então eu vou falar um pouco sobre o que causa o envelhecimento da pele, o que a gente pode fazer para rejuvenescer em termos de cosméticos, de procedimentos. Vou falar um pouquinho de alimentação, se bem que a gente vai ter uma conversa específica sobre isso. Vou falar de cosméticos e vou falar também no final um pouco da minha rotina específica de cuidados para vocês terem uma ideia de como não precisa ser algo complicado para a gente conseguir cuidar da pele, tá bom? Eu espero que vocês gostem e, como sempre, eu estou à disposição de todos os participantes do Beleza 360 para qualquer tipo de pergunta que você quiser fazer a respeito desse ou de qualquer outro tema que a gente estiver abordando aqui no nosso programa, tá bom? Então vamos lá para a apresentação que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá falar sobre envelhecimento. Na verdade, eu me arrependi até um pouco de ter colocado o nome dessa primeira conversa de envelhecimento, porque envelhecer a gente não tem como evitar, né? Na verdade, o passar do tempo vai fazer com que a gente envelheça, querendo ou não. O certo seria eu chamar essa nossa conversa de rejuvenescimento, que é o que a gente quer, né? Retardar o avanço do tempo na nossa pele e também melhorar aqueles problemas que já aconteceram. Então vamos lá saber tudo o que pode ser feito sobre esse assunto. Então vamos começar pelo que envelhece. Então a primeira coisa é o tempo, como eu já falei, e a genética. Até onde vocês me fez uma pergunta durante a semana, sabendo assim, a pessoa que sempre aparentou ser mais nova, né? Eu tenho até os 20, 30 anos, eu sempre me deram menos idade do que eu tinha. Isso vai se manter para sempre ou eu tenho que tomar cuidado da mesma maneira? Na verdade, todo mundo tem que tomar cuidado da mesma maneira. Às vezes, uma característica do rosto da pessoa que dava um ar mais infantil, às vezes é uma bochecha mais redonda, ou um tipo de queixo, cílios mais longos, tudo isso pode dar uma aparência mais infantil e isso vai se perdendo com o tempo. E outras coisas vão aparecendo. Então, essa característica mais infantil do rosto, ela não tem a ver com manchas, não tem a ver com rugas, nem com flacidez. Isso são duas coisas independentes. Então, na verdade, todo mundo tem que tomar cuidado. É claro que algumas pessoas aí tem mais sorte em termos de genética, né? Tem pessoas que têm a pele mais firme, tem pessoas que são menos sujeitas a manchas, que é outra coisa que envelhece bastante o aspecto da pele, mas todo mundo tem que tomar cuidado porque qualquer pessoa que não se proteger e que não se cuidar vai poder ter mais cedo rugas ou manchas, ou mais cedo do que o próprio código genético dela, né? Então, como todo mundo quer postergar isso o máximo possível e também recuperar algumas coisas que já aconteceram, todo mundo precisa tomar o mesmo tipo de cuidado. Então, quais são eles, né? O tempo e a genética a gente não tem como mudar, né? Infelizmente, a gente não tem como parar o relógio, nem que a gente quisesse, e nem mudar nosso DNA. Apesar de alguns cosméticos aí dizerem que, né, alteram o DNA, tem tecnologia genética, no fundo, essas coisas a gente não tem muito controle. O que a gente tem controle, então? Que é o foco, né, da nossa conversa hoje. Primeiro é o sol. Então, de longe, o fator que mais envelhece é o fotoenvelhecimento. O sol está relacionado com manchas, que é algo que envelhece muito a pele. A gente não vai tratar especificamente de manchas nessa conversa de hoje, porque vai ter um dia que a gente vai falar só sobre isso, né? Só sobre pigmentação, manchas e olheiras. Mas sim, o sol, ele mancha a pele, ele enruga e ele dá flacidez. Tudo isso que a gente não quer. Porque com o sol, você perde o colágeno, você perde a elasticidade da pele e a pele tende para se proteger do sol, produzir mais melanina e aí formar as manchas. Então, tudo que envelhece a pele, o sol faz. Por isso que é fundamental a gente se proteger desde a infância, passando pela adolescência e idade adulta, e nunca é tarde. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, eu já tomei tanto sol na minha vida, vai resolver alguma coisa? Agora eu tô com 50, 60 anos, começar a passar filtro solar agora? Claro que resolve, claro que ajuda, né? Nunca é tarde para a gente começar a se cuidar, nunca é tarde para a gente começar a se proteger do sol. O que já foi feito a gente não tem como alterar, mas daqui para frente é o que está sob o nosso controle e a gente quer se cuidar dessa maneira. Tá?
Outra coisa muito importante são maus hábitos. Então, maus hábitos que envelhecem. O mais famoso dele, né, um dos mais importantes, é o fumo, o cigarro. Então, quando você fuma, também causam vários tipos de envelhecimento da pele. O primeiro é que quando você fuma, os seus vasos se contraem e aí a sua pele oxigena menos. Quando a sua pele recebe menos oxigênio, ela também recebe menos nutrientes. Então, ela vai ficar mais flácida, ela vai ficar com menos colágeno. Outra coisa que acontece é que a própria fumaça do cigarro, o alcatrão, né, a poluição que ela forma em volta de você, isso acaba deixando a pele com um aspecto mais amarelado, acinzentado. Não sei se vocês já repararam, mas as pessoas que fumam têm a pele com uma coloração diferente das pessoas que não fumam. E outra questão com relação às rugas. Então, a pessoa que fuma tem aquele lábio de fumante que você reconhece porque ela tem aqueles risquinhos no lábio superior que são formados pelo próprio hábito, né? Pela forma que você faz com a boca ao estar fumando. Então, fumar, assim como o sol, envelhece a pele em vários sentidos. Outro hábito também que envelhece é o consumo excessivo de bebida alcoólica. Então, você tomar um pouco de vinho, uma taça por dia, isso até pode ajudar, né? O vinho tem propriedades aí interessantes como antioxidante, mas o excesso de álcool ele vai te desidratar e isso vai fazer com que a sua pele fique menos bonita e também mais envelhecida. Outro hábito ruim que a gente precisa superar é o sedentarismo. Então, a atividade física, ela ajuda a combater o envelhecimento da pele. Como isso acontece? Quando a gente faz exercício, o nosso coração trabalha mais rápido e o nosso corpo inteiro, ele recebe mais nutrientes e mais oxigênio. A pele, ela não é considerada pelo nosso corpo como um órgão muito nobre, no sentido em que ela não é necessária diretamente pela nossa sobrevivência. Apesar dela ter um papel fundamental aí na proteção do corpo contra infecções e tudo mais, é claro que o nosso corpo ele prefere oxigenar o cérebro ou o próprio coração. Então, o que acontece? Quando a gente não faz exercício, a pele é a última a receber os nutrientes, é um dos últimos órgãos a receber os nutrientes e o oxigênio. Quando a gente está se exercitando, isso melhora, as nossas veias se dilatam, o nosso coração trabalha melhor e a nossa pele recebe mais daquilo que ela precisa. Então, esses 3 hábitos são fundamentais. Outra questão importante é com relação à baixa qualidade de vida. Então, por exemplo, estresse e dormir pouco são as 2 principais coisas que envelhecem a gente. Às vezes a gente acha que é meio mito, né? A pessoa passou por um período de estresse muito grande e aí ela fala, fiquei com cabelo branco, fiquei até careca de preocupação, mas na verdade isso acontece, isso não é mito não. O estresse ele desencadeia uma série de reações hormonais que acabam prejudicando a pele, não só em termos de envelhecimento. Por exemplo, quem está sujeito a espinha, a acne na adolescência, por exemplo, quando a pessoa está muito estressada, esses próprios hormônios, eles também acabam desencadeando reações que vão aumentar a oleosidade da pele e desencadear o aparecimento de espinhas, né? Muito comum, perto de exame final, época de prova, os adolescentes ficam com mais espinhas por causa desse problema. Então, o estresse é muito característico de uma baixa qualidade de vida. E outra questão importante que eu já falei com vocês também é com relação ao sono. O sono é muito importante, né? Uma das pessoas de vocês até me perguntou assim, qual a melhor hora para aplicar os cremes anti-envelhecimento e manter na hora de dormir é a melhor hora. Por quê? Porque a aparência está dormindo mais jovem. A gente também vai perdendo isso ao longo do tempo. Então, por isso que a gente precisa tomar algumas atitudes para impedir essa diminuição da renovação da pele e estimular que a pele se renove. Outra questão fundamental e importante é relaxar os músculos. E aí eu vou contar para vocês um pouco para frente como funciona o Botox e a importância dos músculos mais relaxados para diminuir a aparência das rugas. E o terceiro passo é você recuperar o volume. Então, quando a gente pensa em envelhecimento, né, muitas vezes a gente foca só em rugas, mas o que acontece é que com o passar dos anos, a nossa pele, o nosso rosto principalmente, mas o corpo inteiro vai perdendo uma série de gorduras, colágeno, elastina que dão o volume para o nosso rosto.
E aí a pele fica mais flácida, né? E isso dá uma aparência envelhecida também. Então, recuperar o volume é um pilar importante aí no rejuvenescimento. Então, o que caracteriza uma pele jovem? Uma pele jovem é uma pele com volume, com contornos bem definidos, luminosa e com uniformidade. Uniformidade que a gente fala é sem manchas, né? Hoje a gente não vai falar muito de manchas, mas com certeza é um aspecto muito importante também para uma aparência jovem e saudável da pele. Então, falando em renovação, quais são as nossas armas principais? Então, a primeira são os esfoliantes. Como eu já falei para vocês, eu prefiro utilizar esfoliantes químicos, eles são mais seguros, a gente consegue fazer uma esfoliação mais controlada com eles do que com os esfoliantes físicos, que são aqueles creminhos tipo areia, né, creminhos ásperos, mas ambos funcionam da mesma maneira, tentando remover a camada superficial de células mortas da pele. Eu prefiro os esfoliantes químicos porque eles são mais controlados, os físicos às vezes eles são muito grosseiros, acabam machucando a pele, principalmente a pele do rosto, né? Se você for usar na pele do corpo, daí eu já prefiro os esfoliantes físicos porque eles até são mais baratos. Então, eu tenho uma listinha de esfoliantes químicos que eu recomendo, eu acho que eu já passei ela para vocês, mas se alguém não recebeu, tá em falta com isso, por favor, me mande um e-mail que eu passo a lista para vocês. Outro ponto fundamental, né, outra arma importante da renovação da pele são os peelings. Então, os peelings são procedimentos feitos no consultório dermatológico, em que o dermatologista vai escolher ali a melhor concentração e o melhor tipo de ácido para a sua pele. E o peeling, ele funciona da mesma forma que o esfoliante químico, só que ele é mais profundo, e aí essa profundidade é determinada não só pela concentração do ácido que o dermatologista vai usar na sua pele, como também pelo tempo que ele vai deixar esse ácido agir na sua pele. O peeling, ele é considerado uma espécie de procedimento cirúrgico, ele tem riscos, eu já vi gente tentar fazer peeling em casa e acabar internada no hospital, então realmente não é uma coisa tranquila que faça você mesmo e vai acabar tudo bem. Então, o peeling, ele tem riscos, então é importante que você procure aí um médico experiente, especializado, para poder fazer um peeling interessante na sua pele, que é um procedimento aí muito legal para estimular a renovação da pele. Ele tem vários graus de profundidades. Da mesma maneira, o laser. O laser, ele funciona, ele ataca vários problemas, né? Não só a renovação da pele, ele também estimula a produção de colágeno, que vai diminuir as rugas, as linhas finas e até aumentar a firmeza e combater a flacidez da pele. O laser mais utilizado para rejuvenescimento é o laser de gás carbônico. E também a luz intensa pulsada, que não é um laser, mas funciona de maneira aí mais ou menos semelhante, também aumentando a firmeza e diminuindo as manchas da pele. Em termos de relaxar os músculos, a nossa principal arma é o Botox. O Botox, ele é uma toxina, né, que tem um efeito realmente fundamental, assim, muito evidente quando você utiliza na eliminação de rugas. Eu vou voltar aqui na apresentação, no primeiro slide, só para mostrar para vocês aonde o Botox pode ser aplicado. Por exemplo, aqui é uma moça jovem, né? Ela tá sorrindo. Aliás, uma das perguntas que vocês costumam me fazer, eu sou jovem, tenho 20 anos, mas quando eu sorrio aparecem aí uns pés de galinha. Na verdade, se você reparar bem, até uma criança que sorri vai aparecer essas linhas de expressão, né? Elas só são consideradas rugas de verdade, pés de galinha, se você ficar com a cara bem paradinha e elas continuarem aparecendo. E aqui, né, nessa região que o Botox foi primeiro desenvolvido, né, ele foi aprovado para ser utilizado em primeiro lugar aqui nos pés de galinha, e hoje ele pode ser utilizado em várias partes do rosto. Então ele pode ser utilizado na testa, né? Depois eu vou mostrar aquela foto daquela senhora simpática para vocês verem melhor, mas ele pode ser utilizado aqui nas linhas da testa, ele também pode ser utilizado aqui na boca para diminuir aquelas ruguinhas que eu falei de fumantes, e uma série de outros lugares onde aparecem rugas de expressão, né? O Botox, aliás, hoje em dia tem usos muito diversos, além de rugas, ele pode ajudar a tratar enxaqueca, suor excessivo, enfim, vários tipos de aplicação, além das rugas propriamente ditas. Então, voltando aqui, né, então esse tipo de ruga aqui,
dessa senhora na testa é muito bem tratada pelo Botox, os pés de galinha aqui também, e essas ruguinhas aqui que podem ser tratadas por Botox e também podem ser tratadas por preenchimento, que é a nossa próxima arma que eu vou explicar para vocês como funciona. O Botox, ele é uma toxina, né? Ele é fabricado a partir da toxina botulínica, que é a mesma toxina que causa o botulismo, mas vocês não precisam ficar preocupados em termos de... A dosagem do Botox é muito menor do que o que você acaba consumindo, sei lá, e desenvolvendo a doença do botulismo, mas no fundo a forma de ação é a mesma, né? O Botox, ele paralisa o músculo. E como é que ele faz isso? Ele ocupa, existe uma junção entre o nervo e o músculo, né? O nervo, ele manda um sinal para o músculo e o músculo contrai a partir desse sinal. O que o Botox faz? O Botox, ele entra nesses receptores dos sinais que os nervos mandam para o músculo. E aí, quando o nervo manda o sinal, o músculo está relaxado porque ele já está ocupado pelo Botox ali, então ele não reconhece essa mensagem do nervo e continua o músculo inteiramente relaxado. Então, você não consegue, você não contrai os músculos, aí a sua pele fica com a aparência mais lisa e com menos rugas. Com o passar do tempo, o corpo vai combatendo essa toxina, né? Vai absorvendo e eliminando essa toxina. É por isso que o Botox, ele precisa ser aplicado aí de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, dependendo aí do tamanho das rugas ou de cada pessoa, por causa disso, né? Porque o corpo vai absorvendo a toxina e ela vai aí deixando de fazer efeito. Aí que você aplica de novo e aí ela entra outra vez nessas receptores dos músculos, impedindo as mensagens dos nervos que cheguem, né? Uma coisa que é importante falar do Botox, né? Às vezes a gente tem, assim, até um certo preconceito, às vezes a pessoa, quando ela exagera nos procedimentos cosméticos, a gente costuma falar, olha, o rosto daquela pessoa tá todo botocado, né? Mas, na verdade, o que o Botox faz é simplesmente paralisar os músculos. Então, assim, às vezes uma atriz que exagerou no Botox, ela vai ficar inexpressiva. Mas aquela cara exagerada, né, aquela bochecha às vezes esquisita, aquela boca gigante, isso não é causado pelo Botox. Esse tipo de exagero é, em geral, causado pelo preenchimento, que é o nosso próximo arma, e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Então, né, no terceiro pilar da nosso rejuvenescimento, a gente vai precisar recuperar o volume. E aí é nesse lugar que entram os preenchimentos. Os preenchimentos, eles podem ser tanto orgânicos quanto sintéticos, né? Orgânicos à base de ácido hialurônico e de colágeno são os mais utilizados porque eles são absorvíveis e aí você consegue dosar melhor e tem menos rejeição por parte do corpo. Então, o preenchimento, ele vai recuperar aquele volume perdido com o tempo, recuperar os contornos faciais. Então, voltando aqui na senhora, por exemplo, o preenchimento, ele pode ser utilizado aqui no bigode chinês, então você injeta um pouquinho de preenchimento e ele funciona ali como se fosse um gel, né? Ele é um gel que vai cobrir aqueles buraquinhos. Inclusive, o preenchimento pode ser utilizado em cicatrizes, por exemplo, em cicatrizes de acne, ou às vezes em olheira. Às vezes a pessoa tem uma olheira, mas na verdade não é porque a pele está pigmentada, ela tem uma orelha porque o olho é muito profundo e acaba fazendo uma sombra que dá a impressão de olheira. Nesses casos, o médico pode injetar aqui um preenchimento para diminuir essa profundidade do olho e diminuir a aparência dessa sombra que dá a impressão que é olheira, mas na verdade não é uma mancha, é simplesmente uma forma, né, tipo um efeito óptico. Né, esse tipo de ruga mais profunda também, que o Botox não trata, o preenchimento também pode ser utilizado para essas rugas aí um pouco mais profundas. Né, boca de fumante, essa senhora eu acredito que nem seja porque ela nem tem muitos risquinhos, mas tem alguns aqui de envelhecimento. O preenchimento também pode entrar aqui diminuindo esses sulcos aqui ao redor dos lábios. Ele também pode ser utilizado para aumentar lábios, né, quem tem lábio muito fino também pode utilizar preenchimento, então tem uma série de outras funções além do rejuvenescimento em si.
Em termos de cosméticos, né, que é o que a gente mais gosta. O cosmético principal, eu sei que muita gente acha, ai, que chato, eu gosto de cosmético que resolve, que muda, né, mas o cosmético principal que efetivamente resolve e que vai ajudar no seu rejuvenescimento é o protetor solar. Então, como eu falei do começo, nunca é tarde, a proteção solar é fundamental, gente, todos os dias. Se você vai ficar no escritório, você pode aplicar de manhã e reaplicar na hora do almoço, a hora que você for sair para o almoço. Se você trabalha ao ar livre, vai praticar atividade física ou vai para a praia, é importante reaplicar o protetor solar de 2 em 2 ou pelo menos de 3 em 3 horas, porque ele vai estar sendo mais utilizado e você ao ar livre vai suar também, vai acabar perdendo a proteção. Tá? O protetor solar, assim, se você for escolher um cosmético para rejuvenescer, é ele. O segundo mais importante são os retinóides, né, os derivados do ácido retinóico, aí pode ser o próprio ácido retinóico, né, a tretinoína ou então a dapaleno, tarazoneno. São ácidos que estimulam a produção de colágeno, eles estimulam a produção de vasos sanguíneos também, então que vão nutrir melhor a sua pele, então eles rejuvenescem. É engraçado porque os ácidos retinóicos, eles foram utilizados em cosmética primeiro para tratar a acne, né? Eles têm um efeito muito bom para tratar a acne e diminuir a oleosidade da pele. E aí percebeu-se que as pessoas que tinham usado ácido retinóico por muito tempo para tratar a acne tinham menos rugas. E aí descobriu-se essa propriedade do ácido retinóico de estimular a renovação celular, estimular a produção de colágeno e a formação de vasos sanguíneos. E por isso que ele passou a ser utilizado também como uma arma importante no rejuvenescimento. E aí ele tem forma do ácido retinóico mesmo, que é um medicamento. Como tal, ele não é para qualquer pessoa, ele necessita de prescrição médica. Algumas pessoas não podem usar, por exemplo, gestantes ou pessoas que têm tendência à rosácea, formação de vasinhos vermelhos no rosto. O retinóico, ele estimula o aumento desse tipo de vaso, então ele não é recomendado para quem tem esse tipo de problema, que é um caso inclusive meu, assim, eu já utilizei ácido retinóico e vi que estava me dando muito vasinho, volta do meu nariz ficando muito vermelho, eu parei o ácido retinóico e o problema melhorou. Então o retinóico não é para todo mundo, existe uma forma mais branda, né, mais leve do ácido retinóico, que é o retinol, e ele tá aí disponível na maior parte dos produtos comercializados como anti-idade ou cremes de rejuvenescimento. Eles contêm essa forma mais leve do ácido retinóico, que é o retinol. Outras armas importantes são os ácidos, né? Os ácidos OHA, por exemplo, o ácido glicólico e o ácido lático, e o BHA, principalmente o ácido salicílico. São ácidos que são esfoliantes, né? Eles estão entre os produtos que eu recomendo para vocês como esfoliantes, contém esses ácidos, e como eu falei lá no começo, a esfoliação estimula a renovação da pele, deixando a sua pele mais uniforme, mais viçosa e mais luminosa. Os antioxidantes, eles são muito interessantes, eles ajudam a combater o envelhecimento também, né? Você tem os derivados, né, os reativos de oxigênio, eles funcionam na nossa pele como eles funcionam, por exemplo, com o ferro, né? A gente deixa o ferro ao ar livre, o oxigênio, a reação do ferro com oxigênio causa a ferrugem. E é mais ou menos o mesmo tipo de reação que o oxigênio causa na nossa pele, né? Os reativos, as espécies reativas de oxigênio, e acabam danificando aí as nossas fibras e as nossas células da pele. Então, esses antioxidantes, eles impedem que essa reação aconteça de uma forma mais efetiva, melhorando aí, protegendo a sua pele contra os efeitos dos agentes de oxigênio. Entre os antioxidantes mais comuns, a vitamina C é o mais importante, é o que tem mais estudos, né, mais comprovação, mas também a vitamina E, coenzima Q10, licopeno, tem uma série de produtos aí que são utilizados como antioxidantes. E por último, nós temos os tensores, por exemplo, o Tencine ou Argireline. O que são isso, né? Muitas pessoas me perguntam também se não tem qual o melhor cosmético para combater a flacidez da pele. E na verdade não existe nenhum cosmético
que combate a flacidez. Tirando aí os que evitam, né? Por exemplo, claro, o protetor solar, ele evita a flacidez porque evita que o sol quebre as suas fibras de colágeno e tudo mais. Mas não existe um produto, um cosmético que vá atuar especificamente na flacidez, né? Para você combater a flacidez, o que é importante? É importantíssimo uma alimentação ótima, uma hidratação muito boa também e a proteção solar, né? Os tensores, esses cremes que eu falei, o Argireline, o Tensine, eles vão dar aquele efeito Cinderela. Então, você passa, a sua pele fica ali mais esticadinha, mas depois que você lava, passando um tempo, esse efeito vai embora. Pra gente efetivamente combater a flacidez, além da alimentação, sono, hidratação, que é o fundamental, só realmente com tratamentos a laser que vão estimular a maior a produção de colágeno, deixando a pele mais firme, ou então, em último caso, a cirurgia plástica, os lifts faciais, que aí efetivamente podem também deixar a sua pele mais esticada. Uma pergunta que me fizeram durante a semana é se vale a pena tomar cápsulas de colágeno para combater a flacidez. Na verdade, não funciona muito, porque quando a gente consome a cápsula de colágeno, ela entra no nosso estômago, é digerida pelo nosso intestino, que transforma o colágeno em aminoácidos básicos, como acontece com qualquer outra proteína que a gente consome através da nossa boca. Então, não faz muita diferença entre comer um bife grelhado e tomar uma cápsula de colágeno em termos de produção de aminoácidos. Tá? Então, é claro que por isso que é fundamental, sim, você ter uma alimentação saudável, com proteínas boas, com gorduras boas, tudo isso vai ajudar a melhorar a flacidez da sua pele, mas não compensa você tomar cápsulas de colágeno. Em termos de antioxidante, se você tem uma alimentação saudável, também não é necessário você suplementar com vários outros tipos de vitamina. Mas se você é do tipo que não gosta de comer frutas, legumes, verduras, tem uma alimentação pior ou vive de dieta comendo super pouco, às vezes vale a pena tomar um suplemento vitamínico para poder garantir que você vai ter todas as vitaminas que a sua pele precisa e com isso manter a sua pele também mais jovem e saudável. Agora eu vou falar um pouco da minha rotina para vocês entenderem como é que pode ser montada uma rotina para combater o envelhecimento. Eu até queria, assim, desculpa se, vocês talvez estivessem esperando uma rotina minha assim muito mais complexa, cheia de produtos, né, que nem uma rotina daquelas coreanas que tem 25 passos, mas na verdade a minha rotina é super simples. E por que isso, né? Primeiro porque eu tenho uma pele, como vocês veem no vídeo, a minha pele é bem sensível, ela tende a ficar vermelha, tende a descamar. Então assim, tipo, quem tem esse tipo de pele, na verdade assim, quanto menos produto usar, melhor. Qualquer produto pode ter ingredientes irritantes, então é simples. Quem tem a pele sensível precisa tomar mais cuidado ainda com o que coloca no rosto. Por isso que a minha rotina, ela é aí bem simplificada. Então, eu utilizo 3 produtos de manhã. O primeiro é uma loção de limpeza, né, da Vichy, que é o Normaderm Deep Cleansing Gel, que é um produto que aí me ajuda a limpar o rosto, tá? Às vezes eu nem utilizo, porque se eu acordo eu vejo que o rosto já tá sequinho, tá limpinho, eu simplesmente jogo uma água morna para fria no rosto, mas normalmente eu utilizo essa loção da Vichy. Depois eu utilizo 2 produtos que têm a função de proteção solar. O primeiro é o Antellius da La Roche. Eu gosto muito, se vocês moram, né, para quem mora no Brasil, eu prefiro inclusive o Minnesol Oil Control da Rock, mas eu não consigo achar aqui nas farmácias dos Estados Unidos, então um melhor substituto que eu acho é o Antellius, mas o Oil Control deixa efetivamente a pele mais sequinha. Para quem tem a pele oleosa, eu acho que funciona melhor. E por cima desse protetor da La Roche, que é um protetor químico, eu utilizo uma proteção física com esse da Vichy Norma Blend cosmético com SPF 35. O que esse produto faz? Ele é um protetor físico, então ele tem óxido de zinco, dióxido de titânio, que são minerais que protegem a pele, bloqueiam a pele também em relação aos raios solares. Ele tem uma corzinha de base, então eu utilizo ele também para uniformizar a cor da pele, tirar um pouquinho o vermelho que fica no rosto. Então,
Esse é o produto que eu utilizo aí no dia a dia. À noite eu faço a dupla limpeza, né? Vocês já conhecem. Muita gente me pergunta, pode fazer a dupla limpeza todo dia? Pode, não tem problema nenhum. Eu faço todo dia porque eu acho importante, né? Limpar a pele é fundamental. Então eu utilizo o óleo da DHC, que é uma marca japonesa, o Deep Cleanse Oil da DHC, e aí novamente o gel de limpeza da Vichy. Eu utilizo depois, antes de dormir, o Azelã e na área dos olhos e do pescoço eu utilizo o Active C da La Roche. Aliás, isso foi uma coisa que vocês me perguntaram, né, com relação ao pescoço, como é que faz para rejuvenescer o pescoço? O meu pescoço aparenta mais idade do que o meu rosto? Por que isso acontece? Acontece porque a gente costuma utilizar muita maquiagem no rosto e menos no pescoço, e a maquiagem, mesmo a maquiagem que não tem proteção solar, ela acaba protegendo o seu rosto um pouquinho melhor do que nada. E aí o que acontece é que o pescoço acaba ficando mais desprotegido do que o rosto. Sem falar que o pescoço ele tem uma pele mais sensível e mais fina e mais seca do que o resto do rosto, né? O pescoço ele tem uma pele semelhante à região aí em volta dos olhos, que é outro lugar que também aparecem as primeiras rugas, os primeiros sinais de envelhecimento. Então a gente tem que tratar o pescoço parecido com o que a gente trata os olhos, né? Essa é uma boa dica. E por isso que eu utilizo o mesmo creme que eu utilizo no olho, eu utilizo no pescoço. A minha pele é bem oleosa, então eu não fico passando esse tipo de creme no rosto inteiro, porque eu acho que a minha pele acaba ficando muito oleosa, às vezes até surgem umas espinhas quando eu faço isso, mas no pescoço e em volta dos olhos não tem esse problema, né? A gente não tem espinha no pescoço nem no olho, então pode utilizar esses produtos anti-envelhecimento com antioxidantes que vão aí combater o envelhecimento dessas duas áreas aí críticas. E nas mãos também, muita gente me pergunta sobre mãos, vai ter uma conversa específica, né, que eu vou falar mais sobre mãos, mas também o mesmo produto que você utiliza em volta dos olhos, no pescoço, também pode ser utilizado nas mãos, que é outra região que tem a pele fina, seca e sensível. Então, aí você já combate aí vários lugares em que denunciam a idade da mesma maneira. E aí na minha rotina eu tenho uma rotina e um ritual semanal. Em geral eu faço um banho de banheira, encho a água de banheira, coloco sal grosso, óleos essenciais e tudo mais na banheira para dar, né, às vezes acendo um incenso, uma vela. É importante a gente ter aí um momento de paz, principalmente quem tem filho, né, e ficam, nós mães somos muito demandadas, é importante que você tire um dia da semana para cuidar um pouco de você, e aí eu faço esse ritual. Eu utilizo o Super Aqua Detox Peeling da Misha. Ele é um peeling que ele é ao mesmo tempo físico e químico. Ele tem uma areinha bem fininha que acaba não agredindo a pele para esfoliar células mortas, e também contém um pouco de ácido. Depois eu faço um tratamento com essa máscara da Burt's Bees, que ela ajuda a limpar e fechar os poros. E por fim eu utilizo o creme de caracol All in One Snail Repair da Mizon, que é um creme de caracol. Ele é um pouco mais rico, assim, né? Tipo, ele não é oleoso, mas ele dá aquela sensação mais melecada. Quem tem a pele oleosa não gosta muito disso, mas eu utilizo aí uma vez por semana, porque eu acho que ele acaba tendo efeito importante, assim, na luminosidade, no viço da pele. Então essa é a minha rotina. Como vocês podem ver, não tem muito segredo, é uma rotina simples. Maquiagem, além do Vichy, né, do Norma Blend, eu costumo utilizar maquiagem mineral, que também tem mais uma proteção física, e também é ótima para quem tem a pele sensível, com tendência rosácea. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Qualquer dúvida que tiver, que eu esqueci de responder, que eu não respondi, vocês, por favor, não se acanhem, podem me mandar e-mail que eu vou adorar responder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar sobre pele oleosa, a gente vai falar sobre poros abertos, sobre brilho excessivo, sobre acne. Então tudo que a gente pode fazer aí para controlar a oleosidade e deixar a pele mais sequinha e mais bonita. Eu espero que vocês gostem, e se vocês tiverem perguntas aí sobre oleosidade, podem me mandar, que eu respondo na conversa da semana que vem. Até lá!